É na graça do Senhor Jesus Cristo que nós existimos como igreja. É por meio do seu sangue que nós somos igreja. É por causa do seu sacrifício, por ele ter morrido por nós, ter convocado a cada um a crermos nele, é que nós podemos estar juntos e vivermos como igreja. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Neste capítulo eu quero ler 2 versículos e depois nós vamos para Atos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Depois nós leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos 2, 46 e 47. Vamos colocar de pé para fazermos esta leitura. Peço que você nos acompanhe silenciosamente. Atos 2, 46 e 47, nos diz a palavra de Deus. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 5, versículo 42. Registra o médico amado Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos. Lucas então registra Atos 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Vamos ler este versículo juntos, vamos ler todos juntos, Atos 5, 42, vamos ler. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Amém, amém. Que seja assim nas nossas vidas. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as professoras, professores do departamento infantil, com as nossas crianças à frente. Nós ainda não estamos com o berçário, estão se organizando para retornar, assim Deus nos permita. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte, vamos orar por elas e por nossas vidas. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. E, ó Deus, nós clamamos a tua bênção, de forma que o teu Espírito possa usar as professoras do nosso departamento infantil e professores, e possa também nos usar aqui, Senhor, para adolescentes, jovens, adultos, Pai. Que por tua graça e misericórdia o teu Espírito possa falar ao coração de toda a tua igreja, desde o mais tenro, pequenino, até o mais idoso. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa operar as mudanças necessárias na vida da tua igreja. Abençoa o teu povo, Pai. Todo o teu povo. Que oramos assim, Senhor, porque se não for pela ação do teu Espírito, nenhum discurso,
nenhuma palavra poderá produzir o fruto segundo o teu querer. Por isso nós clamamos ao Senhor, porque reconhecemos que todos nós somos pequenos demais, insignificantes, diante da tua majestade, da tua glória. E nada podemos fazer, como disse Jesus, se Ele não estiver conosco. Por isso nós pedimos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, o Senhor da igreja, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eu vou repetir. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O que é que nós estamos aprendendo desta pandemia, ou no meio desta pandemia? O que é que nós estamos aprendendo como igreja? O que é que nós temos aprendido? O que nós vamos falar sobre este tempo para a próxima geração? Há crianças que lá na frente elas vão perguntar: por que o pessoal está de máscara nessa foto? O que é que você vai falar sobre este tempo? A Igreja Apostólica, Lucas escreve o Evangelho de Lucas e continua então, depois que ele narra sobre a vida de Jesus, então ele escreve Atos e dedica esses 2 livros a alguém que ele chama de Excelentíssimo Teófilo. E muito possivelmente alguns acreditam que seria algum nobre do Império Romano. Um gentio, nobre. Alguns acreditam que este Teófilo poderia estar patrocinando essa escrita, pagando o material que então era utilizado para que Lucas pudesse escrever a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e depois a respeito depois da sua ressurreição e ser assunto aos céus, a respeito da vida da igreja. Como essa igreja então desenvolveu o ministério dado pelo Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos. A Igreja Apostólica, nós não temos nenhuma dúvida que ela estava no templo. E os textos bíblicos são enfáticos nesse aspecto. A igreja estava no templo. E esse aqui é só um dos textos que mostra a igreja, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que eram judeus, que eles estavam, de fato, no templo. Mas muitos respeitados estudiosos declaram que a ação dos primeiros discípulos de se reunirem de casa em casa, isto foi uma estratégia do Espírito Santo. Renomados e respeitados estudiosos da palavra de Deus afirmam isso, creem que o fato dos discípulos se reunirem de casa em casa, isto foi uma ação, uma estratégia do Espírito Santo para a vida da igreja. Por que isso? Alguns então apontam que o Espírito de Deus estava dirigindo a igreja a não ser só a igreja do templo, que essa igreja precisava estar de casa em casa para enfrentar a perseguição que proibiu a igreja de se reunir no templo. Quando os judeus proibiram, perseguiram os cristãos e os cristãos já não mais podiam ir ao templo de Jerusalém para adorar e para ensinar livremente a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, estudiosos entendem que o Espírito de Deus não fez com que essa igreja fosse só uma igreja templária, uma igreja que estivesse só reunida no templo, mas também de casa em casa. Mas não só por isso. Também o Espírito de Deus entende-se que moveu a igreja para que ela não fosse só uma igreja do templo, mas também de casa em casa, não só por conta de perseguição e que a igreja estaria impossibilitada de se reunir no templo, mas também para que a igreja testemunhasse do Evangelho, de casa em casa.
estivesse mais próxima das pessoas, das outras famílias, dos pagãos, daqueles que não conheciam a palavra de Deus, ou seja, para alcançar o mundo com o evangelismo. Mas também para que de casa em casa os cristãos pudessem encorajar uns aos outros. No ambiente da casa, naquele ambiente familiar, estivessem mais próximos uns dos outros. Você imagina uma igreja presbiteriana da Coreia, décadas atrás, quando alguns pastores foram lá, e eu não pude ir, mas eu vi alguns relatos. E diziam, Petrônio, é um negócio extraordinário. Você já parou a pensar o que é uma igreja na capital da Coreia do Sul? Uma igreja com mais de 20 mil membros. Aí você diz assim, meu Deus, imagina um culto. 2, 3, 5 mil pessoas num culto. E depois terminou aquele culto, sai todo mundo, porque já tem mais, milhares querendo entrar para o próximo culto. Porque é o mesmo templo, às vezes nós não tínhamos mais para onde crescer, então ali, lá vem, vai trocar. E vários cultos, principalmente no domingo. E onde estava essa igreja durante a semana? Estava no templo, estava também de casa em casa. Conta um relato de uma pessoa que, não sendo evangélica, não queria mais viver rodeada por pessoas evangélicas, mas não por uma questão propriamente de incômodo, alguma coisa assim, mas a pessoa não concordava com a doutrina evangélica, tudo, e a pessoa então decidiu se mudar. Ela vendeu o que tinha, uma casa, um apartamento, vendeu e foi morar em outro bairro. E chegou lá com mudança, com tudo. E o vizinho, então, de um lado chegou e disse, a gente ajuda vocês, vamos lá, vamos ajudar, vamos. E a família foi e ajudou a pegar o material, tudo da casa, tentar arrumar. O outro vizinho do outro lado chegou e disse, olha, vocês não tiveram tempo de preparar o almoço, a gente está com o almoço preparado, então vocês vão almoçar com a gente. E vocês vão jantar também com a gente, porque vocês vão ter que organizar tudo na casa de vocês. E no outro dia, a gente está disponível, vocês podem vir tomar café com a gente e tal. E depois, então, esse homem descobriu que de um lado e de outro eram evangélicos. Evangélicos que estavam recebendo ali, coreanos, né, da Coreia do Sul, recebendo aquela família que não tolerava, não aguentava evangélicos. Irmãos, imaginem quase 3 mil novos convertidos. Lá em Atos 2, se você voltar a Atos 2, 41, o texto da palavra de Deus nos diz, depois daquela pregação de Pedro no Pentecostes, Atos 2,41 nos diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, Atos 2,41. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Quase 3 mil novos convertidos naquela primeira pregação de Pedro no Pentecostes. Depois Pedro, então, após curar um coxo de nascença, pregou novamente ainda no templo, enquanto ainda não estavam sendo perseguidos. Pregou novamente no templo e o número de homens, se você abrir em Atos 4, versículo 4, a Bíblia diz então que muitos, porém, Atos 4, 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. 3 mil novos convertidos, depois só o número de homens, diz então Lucas, que este número subiu a quase 5 mil homens, só de homens. O que então alguns estudiosos então afirmam, diz, olha, junto com os homens, era natural de certa forma que viessem as esposas, mulheres, junto com homens e mulheres, filhos, sendo evangelizados, sendo alcançados pela mensagem do evangelho. Então acredita-se que no início a igreja de Jerusalém, ela poderia ter chegado a algo em torno de 10 mil pessoas. 10 mil discípulos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Muitos deles, ou quase na sua totalidade, de judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Estes primeiros discípulos, eles continuaram indo ao templo, porque já era prática dos judeus ir ao templo de Jerusalém. Eles iam lá em pelo menos 3 horários, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas da tarde.
para orar. Então, esses discípulos convertidos a Cristo entenderam que deveriam continuar indo ao templo para orar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para agradecer por terem compreendido e crido que Jesus era de fato o Salvador, o enviado de Deus. Eles iam ao templo para também aprender a lei e ouvir os mestres ali. Veja, eles estavam no templo, como nós estamos hoje aqui. E como nós esperamos que você, novo convertido, você, novo membro da igreja, não deixe de vir ao templo. Eu costumo dizer, sempre, logo na primeira ou segunda aula do curso de cristianismo básico, né, para recebimento desses novos membros, eu costumo dizer que uma pessoa que foi recebida anos e anos atrás, geralmente como a gente faz, no primeiro domingo de dezembro, então vai aquela corrida de dezembro, festividade, tudo tal, e aí janeiro tiramos férias, e aí voltamos, fevereiro, acampamento no período do carnaval, tudo, e aquela agitação, e eu comecei a me dar conta da falta daquela pessoa. E aí, algumas semanas depois, eu liguei, eu disse, fulana, tudo bem? Ele disse, ô pastor, tudo bem. Eu disse, a família, tá tudo bem? Ele disse, tá tudo bem, pastor. E eu disse, bom, veja bem, a gente está sentindo sua falta. Ela fez, E aí, por telefone, eu disse, mas está tudo bem? Ele disse, tá. Ele disse, olha, a gente não tem visto você. Ela fez, E eu disse, desculpe, mas o quê? Disse, não, eu atingi meu objetivo. Eu disse, desculpe, mais uma vez, mas qual o objetivo? Ela fez, o meu sonho era ser batizada numa igreja evangélica. Eu digo, meu Deus, ela não entendeu nada. Eu disse, olha, desculpe, mas eu acho que você não compreendeu o que foi trabalhado lá no curso. Não é um ritual. Não é algo mágico que estamos fazendo, não. Nós precisamos entender o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é ser batizado, o que é fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Essa igreja estava no templo, sim, em Atos dos Apóstolos, mas eles estavam também agora de casa em casa. Ao mesmo tempo, no templo e de casa em casa, até que a igreja começou a ser perseguida. Eles foram expulsos do templo. Isso foi logo no primeiro ano após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque logo no começo, quando os apóstolos começaram e fizeram milagres, e as pessoas disseram, o que é isso? Eles disseram, não, em nome de Jesus Cristo, que vocês crucificaram. Isso era recente, foi logo naquele primeiro ano, depois de Jesus ter sido crucificado e subido aos céus. Os apóstolos começaram a pregar de imediato. E logo então os judeus se voltaram contra os cristãos, contra os apóstolos, contra os novos convertidos. E a igreja perdeu a oportunidade de estar reunida no templo. Isso muito possivelmente entre o ano 30 e 33 depois de Cristo. Anos se passaram e Paulo então escreve aos Romanos. E depois em casa eu quero sugerir que você dê uma olhada no último capítulo de Romanos, o capítulo 16. Há algo belíssimo ali. Paulo então se refere a alguns irmãos. E aí você vai ler com calma em casa. E você vai encontrar a seguinte expressão. Paulo se referindo a vários irmãos, dizendo assim, saúda a fulano e a igreja que se reúne na casa deles. Saúda a fulano e fulano e a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, quando Paulo escreveu, muito possivelmente no final dos anos 50, a epístola aos Romanos, essa igreja estava sendo perseguida pelo império, pelos judeus, pelos pagãos. E essa igreja estava se mantendo fiel na capital do império. Essa igreja que não tinha templo lá em Roma, estava onde? Nas casas, testemunhando e falando de Jesus às pessoas. Saúda a fulano e a igreja que se reúne na casa deles. A igreja do Senhor Jesus Cristo, perseguida pelos judeus, ela não podia mais usar o templo de Jerusalém. Ela não tinha também a autorização do Império Romano para construir templos.
Ela só veio ter isso lá no século IV, a partir do ano 313 com Constantino, a partir de Teodósio como imperador no ano 379, quando esses imperadores favoreceram a igreja neste século IV e ajudaram a igreja e permitiram à igreja que eles pudessem construir templos. Mas veja, a igreja não tinha templos, não podia construir templos e a igreja continuava firme, pregando o evangelho, perseguida, sofrendo, mas continuava proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de casa em casa. Restou a igreja se reunir de casa em casa, até então que os imperadores pudessem conceder favores e pudessem permitir à igreja construir os seus templos. Por que eu estou trazendo tudo isso? É porque nós estamos ainda em meio a uma pandemia. Não sei o que nós estamos aprendendo de fato. Eu não sei o que você aprendeu, e eu estou trazendo essa palavra nesse contexto também de novos membros. O que é que vocês, novos membros, vão tirar como lição desse tempo? Quando nós passamos aqui meses sem poder abrir as portas, circunstância, teve mês que nós só podíamos fazer transmissão de culto, e a igreja de casa em casa. Eu guardei um cálice não para adoração, está lá para lembrança, para memorial de um tempo que nunca tive na minha vida. Nós passamos, se não me falha a memória, 8 meses sem celebrarmos a ceia. 8 meses. Aqui estamos, pela graça e misericórdia do Senhor. Nós estamos no templo. Alguns precisam estar mais no templo. Fico pensando de membros que estão se encontrando aí. E de repente vai que você encontrou alguém nessa Black Friday. E aí você disse, fulano? Fulana? Puxa, quanto tempo, tal. E aí você disse, olha, a igreja faz tempo que voltou. Ah, não. Ah, o perigo, Covid. E a loja superlotada. Ou seja, parece que Covid faz o seguinte, está superlotada lá a loja, então Covid ali não entra, porque Covid está com medo de entrar na loja. Mas se a igreja está de volta, não. Aí quem não entra é o membro. Ele tem medo que a Covid tenha selecionado o templo. Temos tido muitos cuidados e devemos continuar tendo, sem dúvida alguma. Mas nós precisamos cuidar e pensar o valor de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Que privilégio nós temos, quando ainda hoje há pessoas, cristãos, que são perseguidos por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E não se engane. Eu quero dirigir essa palavra principalmente a você, novo membro, mas a você também, membro antigo, mas em especial aos novos membros. Não se engane. Satanás vai tentar tirar você da reunião do templo, como se não tivesse nenhum valor e como se Deus não tivesse nos dito por sua palavra que nós precisamos estar reunidos como igreja do Senhor. Ele vai tentar tirar você do templo. Como que a lançar dúvida, olha, para que você ir de manhã e de noite? Basta você escolher um dos horários. E aí depois então lança outra dúvida, para que você ir todo domingo? Um dos horários. Se você já está na semana de casa em casa. Para que você ir no domingo no templo ou na semana de casa em casa, se você já trabalha em um ministério da igreja? Para que você ir no domingo no templo, na semana nas casas, trabalhar em um ministério? Se você ler a Bíblia, orar e louvar então em casa, no seu quarto, para que você vai à igreja? E talvez só muito tempo depois
você vai se dar conta que mordeu o fruto proibido. Desobedeceu ao Senhor, baseado numa louca lógica não divina. E você caiu no conto da serpente, do diabo. Eu quero ver um zap, uma mensagem do zap que quando eu recebi na pandemia, isso talvez logo mais ou menos no começo, aquilo me chamou a atenção. Vamos ver se a gente projeta aí. Eu não preciso congregar em uma igreja. Eu oro na minha casa. Bonitinho? Quando eu olhei embaixo, eu disse: Satanás e outros 7 demônios curtiram essa publicação. Quem curte um ensinamento errado? Eu preciso orar em casa, eu preciso adorar em casa, eu preciso ter meu tempo com Deus em casa. Mas como eu vou deixar de ser igreja? Se a palavra de Deus não me ensina isso. Me ensina justamente o contrário, que igreja é reunião de pessoas. E quem sabe você pode estar hoje online, acompanhando aí, utilizando-se do recurso. E há situações que elas até são justificáveis, mas não por uma eternidade. A não ser que Deus tivesse deixado, quem sabe, você num leito de hospital ou mesmo em casa, sem nenhuma possibilidade de estar no meio do seu povo. Mas como o coração do crente precisa ansiar por estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós usamos muitas vezes a expressão ser igreja, viver a igreja, estarmos juntos como o povo do Senhor. Nós precisamos disso. Se nós já estamos no meio da igreja, no templo, nos reunindo com o povo, quem sabe estamos precisando aprender o outro lado, como a Bíblia diz. Eles estavam no templo e de casa em casa, encorajando, fortalecendo uns aos outros. Não troque um pelo outro. Não é na hora que eu digo, eu participo de um pequeno grupo, eu participo de um grupo de oração no lar, e eu não preciso estar reunido como povo de Deus, como igreja. Precisa. Essa igreja estava no templo e de casa em casa. Só quem não tem o privilégio que nós temos de estarmos reunidos domingo após domingo como igreja do Senhor, só quem não tem esse privilégio é que poderia, quem sabe, nos dar um testemunho tão forte da bênção que nós temos de domingo após domingo, podermos nos reunir como povo de Deus. Às vezes nós reduzimos a vida cristã ao culto no templo e, pior ainda, reduzimos a vida cristã ao culto no templo em um turno. E nem sempre todos os domingos. E quando a gente vê, a gente vai fraquejando na fé. Parece que nós esquecemos do Senhor Jesus Cristo ao longo da semana. Reformadores lutaram tanto por isso. Calvino, Lutero, quando enfatizavam, John Wesley, quando enfatizavam o valor da família, da reunião no lar, de podermos adorar o Senhor, lermos a palavra, instruirmos uns aos outros. Que bênção! Igreja não é ritual. Igreja é relacionamento, uns com os outros e juntos com o Senhor Deus, o Senhor da igreja. Nós precisamos estar juntos aqui para exaltarmos ao Senhor. É propósito de Deus revelado na sua palavra. Para edificarmos uns aos outros, podemos estudar a palavra como fizemos hoje pela manhã na escola dominical, nos cursos que a igreja oferece, para encorajarmos uns aos outros no contexto dos grupos de oração, nos pequenos grupos, para para equiparmos uns aos outros, através daquilo que a igreja oferece para que você seja equipado para servir ao Senhor em ministérios. Para que tudo isso? Para que outras vidas sejam alcançadas, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E todos possamos cumprir o propósito para o que nós fomos criados, sermos criados para a glória de Deus, glorificarmos ao Senhor. Grupos de oração nos lares, pequenos grupos, ou seja, ser a igreja de casa em casa, requer tempo. Sim, a gente dedicar um pouco de tempo ali durante a semana.
Esses grupos de relacionamento na igreja, eles têm problemas, têm pecados, têm dificuldades, têm obstáculos, têm tristezas, decepções, julgamentos. Se eu disser que não tem, eu estou mentindo. Mas você vai desistir? Porque se a gente vai desistir de grupos de relacionamento na igreja porque tem problemas, pecados, dificuldades, obstáculos, tristezas, decepções, julgamentos, então nós vamos ter que desistir da família, porque tem tudo isso. Nós vamos ter que desistir do trabalho, do ambiente de trabalho, nós vamos ter que desistir do ambiente escolar e de tantas outras coisas. Sim. Porque isso está no coração do homem. Por conta do pecado que está no nosso coração. Então, por onde quer que nós nos movamos, nós vamos ter isso. A igreja apostólica estava de casa em casa. E ela tinha todos esses problemas e ainda outros que você pode encontrar quando você lê as epístolas, onde o apóstolo Paulo e os outros apóstolos estavam buscando orientar a igreja, dizer, olha, não façam assim, não é desta forma, é desta forma. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava trabalhando o coração da igreja. Como nós lemos lá em Efésios 5, de 25 a 27, no momento da confissão, essa noiva que está sendo transformada, trabalhada para ser apresentada ao noivo, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito, nem sem nada disso, nem coisa semelhante. Jesus quer apresentar a igreja de forma gloriosa, como diz lá em Efésios 5. Porque também essa igreja apostólica tinha todos esses problemas. E ainda tinha mais. Essa igreja tinha ameaça de morte. Pessoas que denunciavam cristãos, entregavam cristãos. Essa igreja tinha a sua cabeça posta a prêmio. E louvado seja o Senhor, porque Deus nos dá a liberdade de podermos nos reunir. Não sabemos até quando. Que Ele nos conceda e que nós saibamos usar esta liberdade. Se esses grupos de relacionamento na igreja têm todos esses problemas, mas nós não podemos fechar os olhos e entender que ser a igreja no templo e de casa em casa, ser a igreja de casa em casa, grupos de oração nos lares, pequenos grupos, também tem bênçãos de Deus. Tem ombros amigos para chorar a dor, tem gratidão para celebrar vitórias, tem companheirismo de carona, tem ouvidos para o necessitado de falar, tem a mão estendida para o caído, tem perdão e restauração para o arrependido, tem esperança para o desiludido, tem informalidade para valorizar o essencial de estarmos juntos em nome do Senhor e construirmos relacionamentos que glorifiquem ao Senhor. E tem tantas outras bênçãos que cabe a cada um de nós decidirmos diante de Deus, na nossa responsabilidade humana, do que nós vamos encher o nosso coração. É o mesmo B de bronca, é o mesmo B de bênção. Do que nós vamos encher o nosso coração? E como também não podia deixar de ter nas reuniões de discípulos do Senhor Jesus Cristo, grupos de oração nos lares e pequenos grupos, tem louvor, tem oração, tem palavra e tem comida. Crente gosta de comer. Gosta de comer. Nesses últimos 2 ou 3 meses eu perdi 6 quilos devagarzinho, fechando um pouquinho a boca. E eu já estou com medo dessas reuniões de crentes. Se você achar, fique para você, eu não quero eles de volta. Como é bom a gente sentar à mesa. Jesus instituiu a ceia com os apóstolos ao redor da mesa, celebrando a Páscoa. E a Páscoa era também uma refeição farta. Pães asmos,
cordeiro, a Páscoa. Era uma refeição ali, íntima, alegre. Estavam celebrando a bênção do Senhor. Não fique sozinho na sua casa. Venha ser a igreja no templo e de casa em casa. Procure líderes, nos passe zap. Pastor, eu quero fazer parte de um pequeno grupo. Quero fazer parte de um grupo de oração nos lares. Nós ainda estamos com grupos que estão ainda se reunindo aqui durante a semana, mas na expectativa de poder voltar aos lares, sem dúvida alguma, de cumprir os seus propósitos nos lares, de estarmos mais próximos dos nossos vizinhos, de termos a oportunidade de testemunhar os nossos vizinhos. Os pequenos grupos, de podermos crescer na palavra, na comunhão uns com os outros. Multiplicar para receber outros, para que assim como nós fomos abençoados, podermos abençoar outros. E nunca perdermos isto de vista. Venha ser a igreja, não só no templo, mas a igreja de casa em casa. Ser igreja no templo e de casa em casa. Olharmos para a igreja apostólica e sermos desafiados a isso. Sermos a igreja no templo e de casa em casa. Precisamos restaurar este valor nos nossos corações diante do Senhor. O que é que nós temos aprendido sobre sermos igreja no templo e de casa em casa? Como lemos o texto de Atos 2, 46 e 47, vez por outra eu gosto de voltar a esse texto. Costumo dizer que, falei do 46 e 47, como essa igreja estava de casa em casa, louvando a Deus, louvando, orando, compartilhando a palavra. Diariamente, como diz, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham comida também. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não desista de ser a igreja. Não desista de ser igreja, no templo e de casa em casa. A minha oração para você, novo membro, é que você seja igreja, no templo e de casa em casa. Que você possa servir ao Senhor, no templo e de casa em casa. Que nós possamos cuidar da nossa vida espiritual. Possamos cuidar uns dos outros e nos estimularmos a que possamos restaurar este valor. Quantas preocupações quando esta pandemia estourou. Nós desejamos fazer uma mensagem, se assim Deus nos permitir, uma mensagem especial neste final de ano. 31 de dezembro, já quero convidar você a estar aqui. Às 20 horas, depois você vai para a sua casa, está com sua família, mas como temos feito, às 20 horas, a gente quer resgatar um pouquinho do que foi desde que começamos essa pandemia. O que é que a gente pode aprender e guardar de tudo isso? E o que é que Deus quer nos ensinar através da sua palavra? Ser igreja no templo e de casa em casa. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.